sobre a Noite Oficial dos OVNIs, ocorrida em 19 de maio de 1986. Daqui a alguns dias vai fazer só 40 anos que o caso aconteceu e, na minha opinião, é um dos casos mais importantes da ufologia mundial. É o caso com o maior número de testemunhas da história da ufologia, durando 13 horas, envolvendo 10 estados brasileiros, enfim, já estou dando alguns spoilers aqui, né? Bom, vamos falar um pouquinho do senso comum. O que a gente sabe sobre a Noite dos OVNIs? Aliás, o que era sabido, né? Sempre se fala que são 21 OVNIs que sobrevoaram 4 estados brasileiros ao longo de 4 horas e meia, sendo perseguidos aí por 5 caças da Força Aérea, e depois a Força Aérea falou: olha, nós perseguimos OVNIs, aqui estão os pilotos. Foi basicamente isso o caso, como aconteceu. Segundo a Força Aérea, foram captadas pelos radares, vistos pelos pilotos perseguidos e tudo mais. Só que, depois que o caso aconteceu, não se falava dos pilotos oficiais, os pilotos de linhas aéreas. Eles foram as maiores testemunhas, e não se falava sobre eles, né? E aí, foi justamente esse aspecto que eu questionava, né? Mas cadê esses pilotos, cadê essas testemunhas que não falam? E aí eu comecei a me interessar e investigar esse caso. Em 2009, a Força Aérea liberou 167 páginas de documentos de casos que ocorreram no ano de 1986, e em torno de 68 páginas aproximadamente eram sobre aquela noite, contendo relatório dos pilotos, do voo, enfim, várias informações, digamos assim, oficiais. Em 2015, a Força Aérea liberou as gravações. Eram 7 horas de gravação, sendo 3 horas de gravação feitas na torre de controle do aeroporto de São José dos Campos e mais 4 horas feitas durante as missões dos caças, né, os pilotos indo para cima dos OVNIs. E isso foi material de investigação, eu fiquei muito tempo analisando tudo isso, e eu lancei o primeiro livro, chamado Noite Oficial dos UFOs no Brasil, publicado pela revista UFO. Só que a pesquisa não parou. Eu continuei investigando, coletando depoimentos, encontrando testemunhas. Encontrei uma agora, quarta-feira, uma testemunha-chave, que depois eu vou detalhar mais. E eu fui juntando as peças, montando quebra-cabeças. E eu fui perceber que aquele senso comum estava bem equivocado. A noite oficial é algo muito mais além do que a gente pensa. Aqui tem algumas dessas testemunhas. Com base nesses depoimentos, eu construí um mapa geral dos relatos e descobri algumas coisas bem interessantes que eu vou detalhando para vocês ao longo da palestra. O primeiro avistamento foi, ao contrário do que se imaginava, o pessoal imaginava, começou às 8 horas, né? Não, começou às 15 horas na cidade do Rio de Janeiro, quando já estavam vendo OVNIs sobre a cidade do Rio de Janeiro. E foi com avistamentos contínuos até 6 horas da manhã do dia seguinte. Então foram muitas e muitas horas, não foram 4 horas e meia, foram muitas e muitas horas durante a noite inteira. E uma testemunha no Rio de Janeiro viu um OVNI do tamanho do estádio do Maracanãzinho, 117 metros de tamanho. Essa semana, aliás, eu falei que era uma testemunha, né? Eu contei duas. A outra testemunha mandou uma mensagem falando que foi militar da Força Aérea lá no Rio de Janeiro, na base aérea de Santa Cruz, e realmente tinha um OVNI com esse tamanho. A primeira pessoa que tinha me falado isso era um civil, e agora chegou um militar confirmando que havia um OVNI com esse tamanho sobre a cidade do Rio de Janeiro, ali no final da tarde. E esse objeto ele foi perseguido por 2 caças, e isso é muito importante. A testemunha civil falou que viu 2 caças indo para cima do OVNI no final da tarde. Por que eu estou realçando isso? Porque a Força Aérea sempre disse que o primeiro avião decolou às 10h34. Essa perseguição ocorreu por volta das 17 horas. Opa! A Força Aérea escondeu 2 caças. E depois eu fui descobrindo que outros foram escondidos, e a gente vai ver algumas coisas bem interessantes nesse sentido.
Por volta das 17 horas, uma outra testemunha na cidade de Santa Isabel observou um OVNI. Ele estava no sítio dele e ele observava em direção a São José dos Campos um OVNI pairando sobre a região de Santa Isabel. Deu 18 horas, aquele OVNI seguiu em direção a São José dos Campos e exatamente nesse horário, às 18 horas, quando esse OVNI foi para lá, o sargento Sérgio Mota da Silva, que era controlador de voo na torre de São José dos Campos, ele subiu para a torre para assumir o comando da torre, era o horário dele trabalhar. Quando ele subiu, ele viu aquela luzinha no horizonte e pensou, é um avião. Passou 5 minutos, aquela luzinha estava lá. Mais 5 minutos, a luzinha estava lá. Se fosse um avião, o avião iria se aproximar de São José dos Campos, virava à esquerda e ia para Guarulhos, como sempre acontece. Só que aquela luzinha ficou parada ali e ele achou estranho. E ele então telefonou para o APP São Paulo, que é o órgão que gerencia os aviões em toda aquela região, para perguntar, tem um avião aí, se aproximando a partir daqui de São José dos Campos. E o APP lá, que é o controle de voo, falou, não tem nenhum avião nessa área. Então era o primeiro OVNI, digamos assim, oficial dos militares, relatando aquela aparição. Pouco depois, o controle de voo telefonou para a torre de São José dos Campos, relatando que havia um OVNI pairando a leste do aeroporto. E aí ele pergunta lá para o controlador de voo se ele estava vendo aquele objeto a leste. E aí ele falou, a leste eu não estou vendo nada, estou vendo a noroeste. Então já começava a se espalhar aqueles objetos ali na região de São José dos Campos. Problemas técnicos, né? Acontece. Ou é problemas técnicos, ou é a CIA tentando atrapalhar aqui, né? Esperamos que fique só nisso, né? Não seja que nem os cientistas que desapareceram. Imagine a gente começa a desaparecer aqui, melhor não, né? Então, aí, né? Melhor que fique assim só. Muito bem. E esses avistamentos, então, eles começaram a se intensificar em toda a região de São José dos Campos. No final da tarde também começaram a ocorrer avistamentos na região na orla, né, da cidade do Rio de Janeiro. Tinha pessoas que estavam andando na praia, ali em Ipanema, Copacabana, e já estavam vendo aquelas luzes fazendo movimentos sobre o mar. Um desses objetos, ele fez um voo rasante, muito rápido, em direção a um dos prédios, e ele, na palavra da testemunha, esse objeto quase bateu nos prédios, mas antes de bater, ele fez um movimento ascendente e voltou para o ar. Então, esses objetos demonstravam uma manobra muito rápida, muito intensa, uma manobra absurda, digamos assim. Ainda não? Eu queria mostrar. Mas que dê certo, né? Tem umas imagens legais aí para mostrar para vocês. Aí. Aqui só mostrando para vocês mais ou menos a posição do objeto. Deve estar te zoando, eu acho. Não. Ele precisa ficar alto? Não precisa no contato? Então. Não é só. Aqui. Mas por aí, né? Por baixo. Eu reconstruí várias cenas da noite oficial, seja de forma estática para representar como eram os avistamentos. Eu tenho a imagem da torre de controle de São José dos Campos olhando, né, na direção dos avistamentos, e eu reconstituí como foram essas observações. Em alguns casos eu reconstituí animada também, né, para vocês verem o movimento do objeto. Por isso que é importante a gente ter a imagem ali, para a gente ter essa noção e entender a grandiosidade do avistamento. Rio de Janeiro. Ali, esse especificamente foi na praia de Ipanema. Mas ali em toda aquela região, Ipanema, Copacabana, na Urca, toda aquela região. Aliás, a orla inteira, indo até lá na Recreio dos Bandeirantes, ali todo mundo que estava na praia viu aquela movimentação. Final da tarde, começou final da tarde, mas entrou noite adentro com essas observações. Em alguns momentos, havia 13 objetos simultâneos fazendo esses movimentos ali no Rio de Janeiro.
É por isso que eu sempre falo, não eram 21 OVNIs. Eu calculo que naquela noite inteira foram mais de 50 OVNIs sobrevoando o Brasil em 10 estados brasileiros. Aqui na região sul havia pelo menos 3 OVNIs. 13 na cidade do Rio de Janeiro, 6 ou 7 ali na região de São José dos Campos. Havia também em Taubaté, Caçapava, em Guaratinguetá havia vários objetos também sobrevoando aquela região. Havia no Rio de Janeiro, Niterói, Cabo Frio, havia na Bahia, na região da Chapada Diamantina, havia 3 sobre a região do Gama, ao sul de Brasília. Então, se for contar todos, eu tenho um mapa, inclusive, espero que a gente possa ver, você vai ver pontilhado de locais de observação, ali por volta das 20 horas, então dá muito mais do que 21, dá em torno de 50 objetos. E eu até questionei alguns militares sobre isso. Eles falaram que 21 é apenas o que foi visto e captado no radar, visto pelos militares. Então, se era militar, viu o OVNI e apareceu no radar, foi contabilizado. Se não foi dessa forma, eles não contabilizaram. Então, dá bem mais do que isso. Agora, eles têm... ele não foi caminhar, era para ser um HMI, não tem outros carros, né? Acho que ele foi levar a senhora. Tem que ser só no talento. Bom, vai ser no talento, então. Diga. Tudo isso são evidências. Sim, documentários. A ufologia não carece de evidências. Olha, para quem viu, não é mais questionável, né? Não precisa. Mas o meu trabalho sempre foi focado para todo tipo de público. Tanto aqueles que estudam, aqueles que conhecem, aqueles que têm experiência, mas também aqueles que não acreditam no fenômeno. O Carl Sagan, por exemplo, ele dizia que para evidências extraordinárias são necessárias provas extraordinárias. Eu digo que esse caso é uma das maiores provas que existem. Porque vem as pessoas que falam, mas a notificação dos OVNIs foi obra de espionagem americana. Caramba, não foi? Tem nave em Santos, passou uma nave de 1.500 metros de comprimento. 1,5 km, passando sobre a cidade. Muitas pessoas viram. Como vai fazer isso? Quem que constrói isso? Né? Desculpa, Silvio, só pura curiosidade. Quando você fala números, naves de 1.500 metros, essa referência é da testemunha. São várias testemunhas, mas tem evidência de radar. Eu ia mostrar, inclusive, tem um engenheiro da FEPASA que também viu essa nave. Essa nave-mãe ela entrou por Santos, seguiu em direção à cidade de São Paulo, subiu bem a altitude, passou alto sobre a cidade de São Paulo, chegou até Campinas, contornou, foi em direção a São José dos Campos e foi em direção ao Ubatuba e entrou no mar de novo. Quando passou sobre São José dos Campos, ela desceu. E o engenheiro via uma das pontas do objeto sobre um trevo e a outra ponta sobre outra estrutura lá que ficava a 1.500 metros de distância. Então ele fez essa estimativa. As outras pessoas também tiveram uma estimativa mais ou menos parecida. Só que o APP São Paulo captou esse objeto no radar. E a gente tem a gravação ali inclusive, e que foi liberado para a Força Aérea, eles falando, o controlador falando com o operador lá da torre, dizendo para ele, você está vendo objeto a 8 milhas aí no setor tal? Aí eu estou vendo, tem um objeto ali e tal, vou pegar um binóculo. Daí o operador fala, tem um monte de pontinhos em volta desse objeto. Aí o operador fala, estou vendo, tem os pontinhos realmente. Daí o controlador lá do radar fala, 1.500, aí o outro quarto fala lá em cima, né? Daí ele não chega a falar metros, mas ele fala 1.500 metros. Posso perguntar? Claro. Muito bem, já acompanhando a noite de opção dos outros. Eu acho que seria interessante, até para a investigação, e a própria investigação, fazer a própria investigação, saber se houve algum contato, alguém, existe alguma testemunha que teve algum contato nesse período, que foram 8 horas, Mais de 13 horas. mais
Mais de 13 horas de manifestação direta. Esse período, ou antes desse período, ou depois desse período, ocorreu um contato, alguém que recebeu um contato, ou eles tentaram o contato, quer dizer, há uma evidência de que houve uma tentativa de contato até com as autoridades militares. Mas isso está sendo conversado, sabe de alguma coisa? Olha, contato, talvez o mais próximo seja de dois meninos que brincavam na frente da casa da avó, e a avó falando, entra pra dentro, eles teimando e brincando ali. Eles viram naquela noite o objeto descendo, eles moravam no morro do Cavalcante, no Rio de Janeiro, zona norte do Rio de Janeiro. Viram aquele objeto descendo, a casa ficava já bem perto do topo do morro, e aquele objeto descendo, desceu atrás das árvores, eles olhando, de repente veio uma mulher toda de branco, flutuando, uma roupa bem justa. Eles olhando aquilo, assustados, e uma força fez eles virar o rosto, e não conseguiram ver para onde ela foi. E ficaram alguns meses sem ir brincar fora da casa da avó, né? Não sei porquê. De medida. Mas eu acho fundamental a questão do contato, tanto nosso com eles, como deles com eles. Legal. Isso é importante, mas é uma informação, assim, digamos, de coisa. Tá. Porque por algum motivo, Vai pra... Pode falar, tô te ouvindo. porque por algum motivo, Jackson, isso aconteceu. Tem que ter um Sim. objetivo. Concordo. Que foi bem claro para várias testemunhas. Uhum. Então, acho que é importante se buscar esse objetivo. Eu concordo. Não vai ser fácil. Essa pesquisa já imagine colocar mais isso, mas eu vou atrás disso também. Aqui só para a gente ter uma ideia da posição do objeto, aquele que eu falei para vocês que se deslocou, ele fez esse movimento, né? E aí, na torre de controle de São José dos Campos, o sargento Sérgio Mota, que a gente vê aqui em cima, essa era a visão que ele tinha, tá? Exatamente essa visão. Ele olhava para o noroeste e tinha aquele objeto alaranjado. Ele dizia que era como uma Brasília. E era isso que ele via. E aí, aqui ampliando para vocês, para ter uma ideia melhor. E aí, então, o operador liga questionando se havia um objeto a leste do aeroporto. Isso aqui é o aeroporto, o outro objeto sendo observado ali e a outra luz captada no radar. Esse aqui não estava visível. O que era visível era apenas esse e no radar aparecia só esse. Então, eram dois objetos por volta de 18h30. E aí, os lançamentos foram acontecendo. Na cidade de São José do Rio Preto, uma família trafegando na zona rural, um OVNI pairou em cima do carro, o motor do carro morreu e eles ficaram vendo aquele objeto pairando ali. Depois o objeto acelerou, mas deixou a família bastante assustada. Por volta das 19 horas era esse o panorama. Dois objetos em São José dos Campos, 6 no Rio de Janeiro, já tinha um ali ao norte do estado de São Paulo. Então, a manifestação vai se espalhando, né? Em Guaratinguetá ocorreu uma coisa interessante. Aqui é a Escola de Especialistas da Aeronáutica. Eles estavam fazendo exatamente isso. Havia 2.000 militares na parte da frente, no pátio da escola, como está aqui fazendo a formação. Já estava escuro. De repente um blackout atingiu toda a cidade e eles viram vários OVNIs passando em cima da cidade. Eu encontrei outras testemunhas. O Edson Boaventura encontrou esse relato da escola, mas eu encontrei outras pessoas não militares que viram a mesma coisa e relataram basicamente a mesma coisa. Por volta das 19h30, então, Guaratinguetá, 5 objetos ali, um em Santo Antônio Pinhal, Monteiro Lobato, Caçapava e São José dos Campos. Vai se intensificando. Por volta das 20 horas, já se expandiu ainda mais. Aí, nesse momento, já ficou evidente que, seja lá o que for que estava aparecendo, já estava em áreas estratégicas. Em Resende, existem escolas militares. Os objetos estavam se manifestando ali. Estavam se manifestando em São José dos Campos, onde tem fábricas importantes e centros de pesquisa. E já estava tendo avistamentos na cidade de São Paulo. OVNIs seguindo rumo a Brasília. O controlador
controlador de voo Douglas Abekedian começou a ver no radar esses objetos aparecendo. Os controladores começaram a receber relatos, e não só lá em Brasília, onde ele trabalhava. Aqui em Curitiba, eu consegui uma informação que um controlador de voo, aqui em Curitiba, lá em Curitiba, recebeu 22 relatos de pilotos na região sul do Brasil naquela noite. Ele fez um dossiê disso. Um dossiê que eu estou lutando para conseguir também. Por volta das 20 horas, olha só, no Espírito Santo, Belo Horizonte, Uberlândia, Araxá, enfim, vários lugares ali com avistamentos. Eu entrevistei um piloto que decolou por volta das 20 horas da cidade de Belo Horizonte com destino a Araxá. Logo que o avião decolou, vou fazer uma pergunta. A região do Espírito Santo, se não me engano, é Serra aqui, né? Essa região. Aqui é Vitória, foi quase na divisa com Minas Gerais. Ali teve o avistamento. Esse piloto, ele decolou de Belo Horizonte com destino a Araxá. Logo na subida, ele viu uma esfera luminosa de cor branca na frente do avião e ficou naquela posição o tempo todo. Às vezes tinha uma nuvem na rota de voo. E esse objeto entrava na nuvem, iluminava a nuvem inteira, depois entrava o avião, o objeto já aparecia na frente, o avião saía tudo, e aquele objeto sempre na mesma posição relativa em relação ao avião, até chegar em Araxá. E esse piloto, eu pretendia trazer ele no meu canal agora, dia 19 de maio, que eu vou reunir várias testemunhas chave nesse caso, mas infelizmente ele faleceu há poucos dias atrás. Mas eu tenho a gravação dele no podcast, onde ele relata toda essa experiência que é realmente fascinante. No Rio de Janeiro, tripulantes da fragata O Liberal avistaram OVNIs na região da cidade do Rio de Janeiro também. Eles estavam ali na orla da cidade e avistaram esses objetos. Então, não é só a Força Aérea que tem documentos sobre a noite oficial dos OVNIs. A Marinha também tem registros. No Diário de Embarcação ficou registrado isso. Oi. São locais de avistamento. Locais onde apareceram. É onde eles estavam aparecendo. Nesse momento, por volta das 20 horas. Na verdade, teve relatos. Teve em Curitiba. Não, às vezes, por exemplo, aqui eu consegui colocar vários, mas em São José dos Campos havia 6 ou 7, mas ficava meio ruim de colocar os 6 ou 7, ali ficaria muito borrado, saturado, né? Então eu coloquei apenas um único registro ali. Jackson, os pontos significa mais testemunhas. Geralmente tem mais de... Não número de óculos. Locais de avistamento. Pode ter uma ou pode ter 50, 100 testemunhas. É impossível dizer quantas pessoas viram, mas foi muita gente que viu. Com muita frequência. Ali são grandes centros urbanos, né? Com muita frequência encontram novas testemunhas. Agora mesmo essas duas, né? Eles me procuram ou eu descubro um comentário na rede social e vou atrás para ver o que elas relataram. É importante que se concentrou mais no litoral ou próximo do litoral. Sim. Aqui, de novo, eu esqueci de... Aliás, não esqueci. Eu dupliquei a imagem e fiz a alteração. Este aqui é um momento muito interessante, que até tem um áudio que eu vou mostrar para vocês. O sargento Sérgio Mota, ele via isso aqui, no alinhamento da pista, 3 objetos que mudavam de cor, multicoloridos, ficavam mudando de cor o tempo todo. O operador lá do Centro de Brasília liga para ele, o operador da Defesa Aérea liga para ele, o operador do SINAC lá de Brasília liga para ele. Ele estava falando com os 3 naquele momento, um estava esperando, o outro estava falando com o outro, e assim vai. E nesse momento passa um objeto fazendo um voo rasante. Essa luz aqui é da refinaria da Petrobras, que ficava a 1,8 km do aeroporto. Então era muito perto. Havia um OVNI branco, também ali a norte do aeroporto, e as luzes multicoloridas. Esse objeto ele veio fazendo um voo rasante, que deixou o sargento Mota impressionado. Eu vou pôr o áudio para vocês, que a gente pode ver o estado de ânimo dele.
como ele ficou impressionado. Pode ir? Não. Saiu? Ah, tá, é fiel agora. Tá, ok, por favor. É o arquivo 2. Uhum. Eu fiz uma simulação meio tosca há uns anos atrás, que a gente vai ver também. É arquivo 2 na palestra. Você curtiu a palestra? É isso. Esse ruído é do próprio gravação. Esse foi o estado de ânimo dele, né? Assim, foi realmente algo impressionante. Essa reconstituição eu fiz há muitos anos atrás, antes de entrar em IA, essas coisas, eu vou refazer ela com a qualidade como a gente vê nessa imagem aqui. Tá, beleza. Pessoas na cidade do Rio de Janeiro já estavam relatando também interferências nos aparelhos de televisão e rádio, né? No CADEST aconteceu um evento interessante. Aqui são os militares que atuavam no CADEST. O CADEST era o Centro de Adestramento da Marinha, que fica no Gama, ao sul de Brasília. Havia 120 militares, esses que a gente observa na imagem, e eles estavam na hora do rancho entre as 8h30 e as 9 horas da noite, quando alguém deu um alerta dizendo que estava tendo um fenômeno luminoso no céu. Saíram correndo, derrubaram o prato, o copo, as coisas, saíram assustados para ver o que estava acontecendo e viram o balé de OVNIs. Às vezes eles se fundiam numa coisa só, se soltavam de novo e faziam um show aéreo impressionando todos ali. E segundo um militar da Marinha, que deu entrevista, ele falou assim: alguns precisaram ser amparados porque eles sofreram um impacto psicológico significativo, ficaram muito assustados com aquilo que eles viram. E esse militar, falei com ele ontem, possivelmente a gente vai contar com a presença dele na live do canal na noite do dia 19, ele vai relatar isso aí pela primeira vez publicamente. Aquele evento provavelmente gerou documentos da Marinha também, né? Porque isso tudo é relatado na cadeia de comando. Então, algo anormal na base que precisou de atendimento médico, né? Vai subir na cadeia de comando o relato. Esse aqui é a reconstituição do voo da nave mãe, tinha mais ou menos esse formato. Eu tenho uma testemunha que estava no restaurante panorâmico aqui na Ilha Porchat. Ele viu esse objeto passando
sobre a Baía de Santos, passou por São Vicente e foi em direção à cidade de São Paulo. Foi basicamente isso que ele viu. Ele estava exatamente nesse ponto, nessas mesas com a então noiva dele, e esse objeto veio do mar, cruzou por cima e foi em direção à cidade. Uhum. Isso. Mais ou menos 1.500 metros. Essa é a visão real que ele teve. É a visão que ele teve. Isso que ele viu. Em Shadow. Não, era só essa coisa assim. É a cor avermelhada. Uhum. Ele vai estar no canal, inclusive, relatando isso aí na nossa live lá da noite oficial. Agora, curioso. Deixa eu voltar a imagem. Deixa eu voltar aqui. Nessa área aqui de mar, estava cheio de navios que iriam lá para o Porto de Santos. E esses navios, os comandantes, a tripulação, viu a passagem daquele objeto e entrou em contato com a Embratel, que ficava ali em Santos. A Embratel tinha um serviço chamado Serviço Móvel Marítimo, que fazia ligação telefônica via satélite para o comando dos navios, até para orientar a aproximação, chegada e tudo mais. E eles relatando isso. E aí a Embratel avisou a Força Aérea, avisou a Marinha, avisou a Capitania dos Portos. E essa minha testemunha trabalhava na Embratel. Ela chegou no dia seguinte de manhã e viu pilhas de telex com o relato dos comandantes dos navios. Isso tudo foi para a Marinha depois, né? Tá a cargo na Marinha esses documentos. Isso por volta de 20 horas e 50 minutos. Por volta de 21 horas, o comandante Osíris e o coronel Osíris e o comandante Alcir a bordo deste avião aqui. É exatamente esse avião. Eles estavam vindo de Brasília para São José dos Campos. Ele tinha uma reunião com o presidente da República e voltava dessa reunião naquela noite, quando o controle falou que estava tendo OVNIs na região de São José e que era para ele ficar atento. E aí o que ele fez? Vou sair da rota e vou perseguir os OVNIs. Foi o que ele fez. O comandante Alcir queria pular do avião nesse momento, né? Segundo o coronel Osíris, de medo, mas o coronel Osíris foi atrás. Ele fez 4 perseguições. Primeira na região de São José dos Campos, segunda em Mogi das Cruzes, depois Taubaté e depois de novo em São José dos Campos. 2 fatos interessantes. 3 fatos interessantes. Como eu falei para vocês, a Força Aérea disse que mandou 5 caças. Só que o coronel Osíris chegou aqui em Mogi das Cruzes, limites da cidade de São Paulo, por volta das 21 horas. Foi quando ele desviou e chegou ali perto de São Paulo. E aí o sargento Sérgio Motos falou: agora você vai chamar o controle do APP de São Paulo para ele gerenciar o seu voo. E foi o que ele fez. E aí, quando estava falando em contato com o APP, ele conversou com o piloto de caça F-5, às 21 horas. E a Força Aérea disse que o primeiro decolou às 22h34. Ou seja, já tinha caça F-5 voando atrás dos OVNIs, num horário que a Força Aérea nunca admite, que ela nunca revelou. Então eram 2 aviões. E por anos eu fiquei me perguntando: que raios desses aviões? Da onde que eles vinham? Para onde eles vinham? Por que eles estavam no ar? Por que a Força Aérea não falou deles? E aí eu encontrei um controlador de voo militar, porque para orientar o voo de um caça tem que ser controlador de voo militar. E eu entrevistei ele e ele falou: olha, eu era controlador de voo, naquela noite eu estava gerenciando um treinamento REBA, que era reabastecimento em voo. Os aviões decolam, fazem o reabastecimento aéreo, e era um treinamento. Tinha 4 aviões fazendo esse reabastecimento. 2 foram para a cidade de São Paulo e 2 para São José dos Campos. Isso nesse horário, às 21 horas. Então, ele me explicou por que esses aviões estavam lá e por que a Força Aérea não falou. Porque a Força Aérea disse: mandamos 5 interceptar, ou seja, o avião decola armado para ir atrás dos OVNIs. Esses aqui não estavam armados, então não era uma missão de interceptação. Então, não vamos falar deles. Basicamente isso que aconteceu, né? Às 21 horas e 10 minutos, um OVNI cruzou à frente do avião do coronel Osíris. E o sargento Sérgio Mota ficou bastante exaltado. Como a gente vai ver no arquivo 3 ali. Coloca lá pra gente, por favor. Ali. Do vídeo.
E a partir dessa manobra que daí gerou toda a sequência de acionamento dos casamentos. Esse é o segundo ponto interessante da missão. Esse objeto vermelho maior que ele relatou era navio vista à distância. Então, foi uma testemunha também. Isso, só dá isso. Aqui só um depoimento de um dos controladores de voo, relatando a presença de objetos. Todos esses depoimentos tem lá no portal Fenômeno, a gente colocou, disponibilizou. E eu coloquei todos os outros depoimentos que eu tenho, também coloquei no livro novo que saiu agora. Então, tem esse e tem todos os outros. Aqui por volta de 21 horas e 30 minutos, avistamentos já documentados, registrados. Então, se espalharam, né? Tomaram conta aí. Não tem da região sul aqui, porque eu não tenho o local exato onde foram aparecer. Tem da cidade de Curitiba e Paranaguá, mas em outros locais eu não tenho. Eu desconfio que houve na cidade de Londrina, Maringá também provavelmente, alguma coisa, mas o ponto exato eu não tenho. Eu tenho muito depoimento assim, eu estava vindo de Curitiba para Porto Alegre durante a viagem naquela noite, a gente viu objetos cruzando no céu ali e assustou a gente. Então isso eu tenho bastante. Mas a posição exata eles não souberam dizer, por isso que eu não pude colocar no mapa. Então, isso aqui é apenas o que eu consegui. Tem muito mais que eu não consegui colocar. Algumas curiosidades. O sargento Sérgio Mota, ele tinha um interruptor lá que ele ligava e desligava as pistas de pouso do aeroporto. Quando ele desligava a pista, as luzes da pista, os OVNIs chegavam mais perto. Quando ele acendia, os OVNIs se afastavam. Chegou um momento em que ele falou assim para o controlador lá na pista do radar. Olha agora, repare que os OVNIs vão chegar perto da cidade de São José dos Campos. Agora veja, eles vão se afastar. Meu Deus, como é que você fez isso? Como é que você sabia disso? Isso tudo está gravado. Só que a gente, nenhum de vocês ouviu, eu também não ouvi essa gravação. Mas ele afirma que isso foi gravado. E aí quando eu perguntei para ele, mas por que isso não está nas gravações liberadas? E ele falou, porque elas estão editadas e censuradas. Por sério, cortou muita coisa interessante nas gravações. Só da torre de controle era para ter 12 horas de gravação, e não foram liberadas. Aí tem algumas coisas interessantes, um possível pouso em Santos, que eu peço mais informações, se eu tento, não consigo. Um caso de pouso na base aérea de Campo Grande também, e um possível contato com um tripulante em Goiânia, naquela mesma noite, que eu não consegui maiores informações.
E um pastor evangélico, né, que levou os fiéis para a rua, todo mundo se ajoelha na rua, rezando, porque achavam que era o fim do mundo, com as manifestações que estavam ocorrendo intensamente no céu naquela noite. E aqui, só para a gente ter uma ideia da gravidade da coisa. Eles estavam sobrevoando fábricas, tinha a fábrica da Ingesa, que era uma fábrica do Exército em São José dos Campos, a Vibras, Embraer, todos em São José dos Campos, centros tecnológicos do INPE, o CTA, que eram centros de alta tecnologia do Brasil, usinas como Angra dos Reis, Araraquara, as refinarias da Petrobras, todas elas foram sobrevoadas. Nesse dia? Uhum. Olha que interessante. No Espírito Santo, fora dessa data, provavelmente tem. Lá no Fenômeno, se não me engano, tem dois lá do Espírito Santo. Eu só não vou lembrar a data, mas tem. Tem um caso em Vila Velha, bem interessante, de uma quase abdução, que a pessoa ficou com marcas no braço. Bem interessante, bem pertinho do Convento da Penha. Bem legal. Por volta das 22 horas, os aviões já estavam prontos para decolar, para interceptar os aviões oficiais. O primeiro que decolou era o do Tenente Kleber, o Jambok 17, que decolou 22 horas e 34, exatamente neste avião, o FAB 4848. Não vou colocar os áudios aqui, porque a gente tem pouco tempo limitado, mas ele foi, acho que eu tenho a trajetória de voo aqui, inclusive, deixa eu ver se tem. Tem. Então ele veio da base aérea de Santa Cruz, contornou em São José dos Campos, estava retornando quando ele viu um OVNI, mais ou menos, quando ele estava aqui, o OVNI estava nessa posição, ele fez uma manobra, perseguiu o OVNI e foi atrás do objeto. Quando ele começou a perseguição, ele ligou o radar de bordo e tinha um plotzinho. Pelo tamanho do plot, esse objeto tinha em torno de 80 metros de diâmetro. Era redondo, multicolorido. E ele fez uma manobra ascendente, subindo em direção ao céu, acelerando cada vez mais, o piloto acelerou também para ir atrás do OVNI, e eles chegaram até mais ou menos nessa região ali, onde tem a ilha de Queimada Grande, daquelas cobras lá, né? Nesse caminho aqui, os equipamentos de bordo por caça, aqui é uma visão do cockpit, como ele tinha, o radar ali indicando o OVNI, e o OVNI aparecendo ligeiramente à esquerda, um pouquinho acima do avião. Era basicamente essa visão que ele tinha. E havia instrumentos aqui, dois instrumentos. Um indicava a direção da base aérea para ele retornar, e o outro indicava a distância da base aérea. Então, o equipamento tinha que mostrar a base aérea atrás do avião a 200 milhas. Só que o equipamento estava mostrando que a base estava à frente, 50 milhas. Se ele seguisse, ele teria que fazer isso aqui, ó. A base aérea estava ali, ele ia vir para cá, não ia achar a base aérea de noite, sobre o mar, e ia cair, não ia ser recuperado provavelmente. Mas, graças ao treinamento dele e do controlador de voo, eles interromperam a perseguição e ele voltou para lá. Aí, só mostrando para vocês, então, como foi. E aí ele voltou para lá. Por volta das 22h40, se intensificaram os objetos sobre São José dos Campos. Um deles ficava estático e, de repente, acelerava, chegando a 3.240 km por hora. Não existe nenhum avião que faça isso. Para chegar nessa velocidade, apenas o SR-71 chegava, mas ele não voa mais. E se o SR-71 baixava para 400 km por hora, ele era extremamente instável, era difícil de controlar. Então, imagine, está nessa velocidade, pairando a 3 km por hora, nenhuma aeronave faz isso. Ainda hoje, 40 anos depois. Aconteceram também detecções em Anápolis. Eu tenho a gravação que foi feita na hora em que o Major Cerqueira, que determinava a decolagem das caças para a missão,
Ele solta uns palavrões lá e manda o avião decolar. Né? Porque ficou em estado de nervo lá, né? Esses aviões. O segundo avião a decolar, decolou às 22 horas e 48 minutos, tá? Tá errado aqui. Com o capitão Viriato, que decolou neste avião, o Fábio 4913. Esse avião está em exposição no museu lá na Basélia dos Afonsos, no Rio de Janeiro. O dia que vocês forem visitar lá e observarem esse avião lá, saiba que é aquele que foi atrás das obras, na noite das obras. Ele, no radar de bordo, inclusive eu tenho a imagem aqui, aqui é o cockpit dele, tá? Era isso que ele tinha, que ele via na ocasião. O radar ali, o OVNI aparecendo ali, o indicador de mira travava em alguma coisa que ele não via e ele declarava no áudio, Judite. Né? Uma coisa interessante é que na gravação você vê o piloto falando, ó, tem o contato, ou seja, apareceu o OVNI ali. Aí o piloto, o controlador fala, prossiga nesse contato. Então, ou seja, ele tinha que ir atrás, chegar o mais perto possível. Então ele acelerava o avião ao máximo. Depois de alguns minutos ele fala, Judite, ou seja, a mira travou. Passava mais alguns minutos ele começa a falar a distância do OVNI. Está a 18 milhas. 1 minuto e meio ele fala, está a 17 milhas. Passava de tempo em tempo ele falando, 16 milhas, 15 milhas. Foi uma dificuldade danada para chegar a 2 milhas do objeto. E aí, de repente, ele fala, o objeto está acelerando. 4 milhas. Não, está 6 milhas. 10 milhas já. 12 milhas. Perdi o contato. A partir de 20 milhas, o radar já não pegava. Então, o objeto acelerou numa velocidade muito alta e se afastou. Deixou o casco de poeira. Isso em 5 ocasiões. O OVNI, pelos cálculos, chegou a Mach 5, 18 mil km por hora. Só para a gente ter uma comparação, um avião normal de passageiros voa até 970 km por hora. Então, a gente vê 18 mil km. E não era em linha reta. Era em voo em zigue-zague. Né? Fazendo isso aqui. Ó. Ele via pelo radar, o OVNI indo de um lado para o outro do radar. Que avião faz isso? Hoje, 40 anos, não tem. Não faça isso. Às 22 horas e 50 decolou o Major Jordão, o Jambot 07. Neste avião aqui, o Fábio 4849, eu sempre gosto de falar o prefixo da aeronave para a gente saber qual foi o caso que decolou. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê que eu faço isso. O Major Jordão, com 13 minutos de voo, o controlador falou assim para ele, olha, tenho vários plots a 50 milhas de distância. Deu poucos minutos depois, ele fala que os plots estavam a 17 milhas. Deu menos de um minuto, ele fala que havia numerosos alvos às 6 horas do avião. Ou seja, estava atrás, fazendo exatamente isso aqui. Ó. Havia 6 de um lado e 7 de outro. Fazendo o V clássico, né, daqueles aviões voando informação. E depois, alguns segundos depois, esses objetos já estavam na divisa dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, uma manobra muito rápida que demonstra inteligência. Aqui é o capitão Rodolfo, que decolou às 23 horas e 17 minutos. Ele era o Jaguar 98, decolou no Fábio 4918, que era um caça-miragem, decolou lá de Anápolis. E nesse caso aqui é interessante porque o objeto ele fazia manobras ao redor do avião. O tempo todo. Ele ia fazer uma manobra à direita, o OVNI passava por cima e se colocava no caminho do avião. Depois que o avião terminava a manobra, o OVNI vinha para trás de novo. E ficou assim, brincando ao redor do avião o tempo todo. E analisando esses relatos dos aviões, dos pilotos, eu percebi uma certa personalidade. No primeiro, no caso do Tenente Kleber, esse objeto foi extremamente arredio. Ele não queria conversa com o piloto. O piloto manobrou para ir atrás, o OVNI já se afastou. O do Capitão Jordão, foram vários OVNIs aparecendo, mas ele viu mesmo apenas uma luz que também não queria conversa, se afastou do caso. No caso do Capitão Viriato, ele, seja lá quem for essa inteligência, deixava o caça chegar perto e depois ele fazia assim, agora você vai ver o que eu sou capaz. E acelerava, ia embora, em zigue-zague, Mach 15, para mostrar a capacidade.
E já o do capitão Rodolfo mostrava curiosidade em relação ao avião, fazendo piruetas ao redor do avião. Então, são comportamentos diferentes em diferentes objetos na mesma manifestação. E aqui o último que decolou foi do capitão Rosenberg, que a Força Aérea nunca liberou a gravação dele em áudio. E todo mundo se perguntava por quê, né? Por que não liberou? Dos outros 4 ali que a gente viu, foram liberadas as gravações. E do capitão Rosenberg, eu descobri o porquê que isso não foi liberado. Então, oficialmente, os 5 caças enviados, esses que a gente viu, aqueles 2 da base aérea de Santa Cruz, que a gente viu, que eu mostrei a imagem ali, e os 3 caças Mirage que a gente acabou de ver. Então, são 5 aeronaves, isso oficialmente. Só que tudo que eu já falei de informação indica que foram entre 12 e 15 aeronaves da Força Aérea envolvidas em perseguição naquela noite. É muita coisa, se for pensar. Tá? Então, nós temos aqueles 2 caças perseguindo o OVNI às 17 horas, os 5 oficiais, já era 7. Aqueles 2 sobre a cidade de São Paulo, que um deles conversou com o Coronel Osiris. Temos o de São José dos Campos, 2 caças cercando um OVNI ao norte da cidade de São José dos Campos. Eu tenho a testemunha que vai fazer o depoimento também no canal nos próximos dias. Já dá 11. O helicóptero da base aérea de Santos, que decolou quando a nave-mãe passou, a nave-mãe estava passando, acionava os pilotos, até que os pilotos colocassem a traje, ligassem o helicóptero e decolassem, o OVNI já estava lá na cidade de São Paulo. Eles não conseguiram ver nada. Um informante me informou, me repassou a seguinte informação: um T-37 prefixo FAB 0931, um Neiva 142, prefixo FAB 2965, e um T-25 FAB 1831. Esses 3 aviões aqui, que ninguém nunca sabia que tinha voado naquela noite, eles decolaram da base aérea de Pirassununga. Foram acionados, eles não tinham missão de interceptação. Eram com 2 tripulantes, um deles portando câmera. Um foi lá para a região de Anápolis, voando junto com o capitão Rosenberg, aquele que o áudio não foi liberado. Por isso que a Força Aérea não liberou o áudio dele. Senão iriam saber que tinha mais aviões envolvidos com câmeras para filmar os OVNIs e fotografar. E aí, pior para eles, né, se revelasse. Um outro avião foi ao norte de Guarulhos, ele conseguiu filmar e fotografar essas luzes. E o outro foi ali para a região de São José dos Campos. Esses 3 aviões relataram a mesma coisa do Tenente Kleber. Ao invés de indicar a base aérea numa direção e numa distância, indicavam que estava na outra direção e outra distância. Quando esses 3 aviões pousaram, chamaram os pilotos e deram uma dura neles, proibindo eles de falar sobre isso até entre eles dentro da base. Eles não poderiam falar sobre isso em hipótese alguma. E esses aviões precisaram passar por manutenção. Eles foram desmontados, embarcaram no caminhão e mandaram para São José dos Campos, onde fizeram todo um processo de restauração, renovação e melhoria nos aviões. E daí voltaram voando para a base aérea de operação no tempo depois. Uma informação que o sargento Sérgio Mota me passou foi a seguinte: um K-75 como esse voltou naquela noite, pousou na base aérea de Santa Cruz, extremamente magnetizado. O técnico foi abrir o painel da nave para fazer a manutenção e a chave voou da mão dele e grudou no avião. E esse avião teve que ser aposentado. Atualmente eu estou rastreando todos os caças F-5 já aposentados para saber que dia que foram aposentados, identificar qual é o avião, o prefixo dele, aonde ele está hoje, o que foi feito dele, tudo, para tentar comprovar essa informação, né? E o outro avião está ali, né? Lá no museu que eu falei para vocês. Uma outra informação que eu não pude confirmar ainda é que um caça F-5 pousou na base aérea de Campo Grande, no Mato Grosso, e o piloto nem sabia como tinha chegado na base aérea. Ele pousou lá, num estado alterado de consciência, sem saber como isso aconteceu. Aqui uma outra testemunha, o piloto civil, o comandante Geraldo Pinto, que estava num avião como esse, relatou a presença de um OVNI na ponte aérea. Um OVNI que ficou a maior parte da noite indo e vindo entre São José dos Campos e a base aérea de Santa Cruz, voando em uma velocidade estimada de Mach 5,
visto no radar e por testemunhas, inclusive. Aqui, mapa por volta das 29h30. Aqui é o mapa geral. Cada ponto desse é uma cidade onde foi visto. Detalhe: Brasil, Uruguai e Argentina. Eu tenho uma informação interessante. Segundo o coronel da Força Aérea do Uruguai, eles mandaram 2 caças para perseguir esses 2 OVNIs. E esses OVNIs saíram nesse sentido. Eu tenho uma testemunha que eu entrevistei que mora em Rosário, na Argentina, aqui, que viu essas luzes. E informações que eu ainda não pude confirmar, que militares aqui do Chile captaram um OVNI vindo, entrando no espaço aéreo chileno, e aí eles foram tirar satisfação com a Argentina, né? O que é essa coisa que está vindo aí da Argentina, que vocês estão mandando para cá sem autorização? E aí eles falaram: não sabemos o que é, isso veio lá do Uruguai. Ou seja, cruzou isso tudo aqui em poucos minutos e foi captado no Chile. E aí então veio a reunião, né, de 21 de maio com os pilotos, os 5 oficiais, né? Aqui é o Major Cerqueira, que determinava o acionamento dos aviões, ali o Brigadeiro Moreira Lima. E eles prometeram um relatório, né? Nós vamos entregar um relatório oficial daqui a 30 dias. Só que eles confundiram, né? Ao invés de dias, eles acharam que era anos, porque levou quase 30 anos para sair esse relatório. E aqui, reportagens da época, ainda falando que era 21 OVNIs, como a gente viu, é bem mais do que isso. As reportagens, fotos da conferência. E isso foi a versão oficial que ele virou seus tem até hoje. Bom, informações extraoficiais. Foi instalado um grupo de estudos do Exército e da Marinha e que tentou apurar os fatos ali que teriam acontecido. Concluíram que foi anomalias magnéticas, detectadas anomalias magnéticas durante aquela noite, algum evento sísmico, eles colocaram isso no relatório também, um relatório que teve participação de militares dos Estados Unidos, que vieram para ajudar na investigação. Essa é uma informação extraoficial também que eu não pude confirmar ainda. Inclusive teve briga entre os militares brasileiros e dos Estados Unidos, e depois ficou só os Estados Unidos fazendo a investigação. E daí eles concluíram que eram 21 OVNIs em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. E virou a versão meio que oficial, né? Teve o caso também dessas 3 fotografias publicadas no jornal Vale Paraibano e que depois veio um cientista, esse cientista, o James Gurtek, cientista entre aspas, né? Porque ele dizia que era da NASA, nunca se provou que era da NASA. Ele pediu os negativos das fotografias para fazer análise, depois ia devolver, e nunca devolveu e nunca forneceu o relatório dessas fotografias. O que a gente tem é só imagem no jornal mesmo. Documentos dos Estados Unidos falando sobre a noite dos OVNIs, só que esses documentos foram feitos baseados na imprensa brasileira, em jornais coletados pela Embaixada dos Estados Unidos, que fez um relatório e mandou para os Estados Unidos. Basicamente isso que a gente tem. Isso que está tarjado aqui é esse conteúdo que a gente tem aqui. Exatamente a mesma coisa. E aqui os documentos da Força Aérea, relatando como eram esses objetos. E isso aqui é o mais interessante. Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também doar informação, mas não forçosamente tripulados. Gente, um objeto, quando é tripulado, você tem que ter espaço para a tripulação, então fica um negócio grande. Quando não é tripulado, você não precisa de um espaço para a tripulação, não precisa de poltrona, espaço, painel, não precisa de nada disso. Então ele fica pequenininho. O pessoal, a gente compara com um drone. Sim, um drone não carrega ninguém, né? Esses OVNIs tinham 100 metros de diâmetro, tinham 1.500. Por que desse tamanho, então, se não eram tripulados? Né? Fica essa questão. E aí vem as causas, né? O que teria causado esse fenômeno? Alguns falaram que era restos do cometa Halley, ou seja, meteoritos que entravam na atmosfera. Em 86. O Halley tinha passado em abril e vamos culpar o Halley.
Puxa, mas meteoro não aparece no radar, não acompanha voo, não sobe de novo para o céu, né? Não fica mudando de cor, piscando, não responde a sinal. Um professor meu, ele era astrônomo na época, trabalhou na NASA, projeto Apollo, todas essas coisas. Ele deu uma entrevista falando que foi a estrela Arcturus. Sabe, Arcturus é uma estrela convencional. Esses OVNIs tinham 10 vezes o tamanho desses objetos e mudavam de cor, era um festival. Teve alguns falando que era os aviões espiões SR-71. Já vou derrubar isso aí. Teve alguns falando que eram fenômenos eletromagnéticos. Tem um cientista famoso do YouTube que adora falar umas sacanagens contra a ufologia. Eu não vou falar o nome dele, porque senão eu vou estar fazendo uma sacanagem com ele, né? Eu não posso falar quem que é. Sacana ou... Eu não posso ser sacana nesse ponto. E ele fala que são fenômenos eletromagnéticos, né? E aí a última hipótese é inteligências alienígenas. Vamos ver o que tem por trás disso então. Esse aqui é o SR-71, o avião mais rápido que existe, que chegava, não pus a velocidade aqui, a Mach 3.3. 3.35 é a velocidade dele. Esse avião, ele voa basicamente em linha reta. Para fazer uma curva, a gente está aqui em Ponta Grossa. Se ele estiver indo a norte, quer fazer uma curva para ir para São Paulo, ele vai começar a curva e vai terminar ela já perto da cidade de São Paulo. Porque quanto mais rápido você vai, mais curva você vai fazer, né? Quanto mais lento você está, a curva é mais fechada, né? O avião precisaria fazer uma curva enorme. Então você vê o relato do capitão Viriato, o objeto fazendo zigue-zague, bem doido no radar, já destrói essa versão. O objeto chega no Mach 15, já destrói essa versão. Eram mais de 50 objetos. Sabe quantos aviões SR-71 foram construídos no total? 32. Na época da noite oficial havia 25, porque o resto tinha caído. Tinha se acidentado. E como eu falei, se ele estava voando muito lento, era difícil de controlar, então o avião caía. Perderam vários desses aviões assim. Então, e eles mantinham apenas 10 aviões em operação. Mais do que isso não, ficava desativado, ficava guardado. Era só 10 prontos para uso. Mais de 50 OVNIs foram vistos. E isso aqui é extremamente caro de voar. Era $30 mil por hora de voo. Se eles colocassem os 10 aviões operando, iam gastar uma fortuna para quê? Para espionar o Brasil. O sargento Sérgio Mota foi bem claro quando ele falou o seguinte: a gente recebia em São José dos Campos agentes estrangeiros com muita frequência. Eram cientistas, eram militares, eram diplomatas para ver os aviões, fazer compras, então era muito frequente ter americanos em São José dos Campos. Estava mandando um espião, um equipamento lá e fotografava tudo com mais qualidade, né? Então não tem como ser esse avião. E outra coisa, não é só mandar o SR-71, ele tem que fazer reabastecimento a cada 2 horas. Então está voando, a cada 2 horas tem que desacelerar, reabastecer e acelerar de novo. Então tem que ter avião de reabastecimento voando. Tem que ter caça para fazer escolta. Qual o custo disso tudo? Quantos aviões de reabastecimento tem para 10 desses aviões? Porque não era qualquer avião de reabastecimento, era um tipo específico. Então não tem como, é uma impossibilidade logística. Não tem como ser esse avião, né? Tinha que ter, exatamente. Ele não pôs em porta-aviões, ou ele pousou em um país vizinho. E cadê a prova disso tudo, né? Não tem nada que prove que seja isso, né? Enfim. Alguns falam que era guerra eletrônica, né? Lançando flares, chefes, que embaralha o radar, ali atrapalha as detecções. Mas um operador de radar treinado, ele sabe diferenciar isso, ele sabe filtrar algumas coisas. Outra, foram mais de 50 radares envolvidos. Não ia saturar tudo. Não ia, cada um tem a sua configuração, cada um tem o seu alcance, sua frequência. Ia afetar um, mas ia afetar de forma diferente o outro. Com a filtragem seria possível identificar e entender o que estava acontecendo. E nada prova. Outra coisa, olha isso aqui. Quando existe guerra eletrônica,
é jogado no ar esses elementos metálicos para refletir o radar e embaralhar os sinais. Né? E não foi contato nada disso. Então, aqui, ali está resíduos de guerra eletrônica, mas não, era para estar escrito sprites. Que aquela pessoa que adora falar sacanagem falou, eu tenho um spoiler da noite oficial. Foram sprites. Eu conversei com um piloto que me confirmou que eram sprites. Só que ele não cita o nome do piloto, porque ele nunca falou com o piloto. É mentira dele, como ele mente sobre tantas coisas. Isso aqui é um sprite. Não é redondo, não muda de cor, não é visível por horas e horas e horas e não persegue aviões. Não reflete no radar. Não aparece no radar. Exatamente. Um sprite dura 16 milissegundos. Você pisca, se o sprite aparecer na hora que você piscou, você não vai ver. Que é muito rápido. Ele tem a cor vermelha ou azul. Ele vai ocorrer entre 50 e 90 km de altitude, associado a uma tempestade. Se não tem isso, não ocorre. E aí você conversa com os pilotos e todos eles falam: aquela foi uma das noites mais limpas que eu já vi na minha vida. Todos eles falam isso. Não tinha tempestade no Brasil naquela noite. Então já destrói por completo essa teoria. E outra, entre 50 e 90 quilômetros de altitude. O coronel Osíris falou: nós estávamos sobrevoando, olhamos para baixo e vimos aquela coisa estranha sobrevoando sobre a serra. Você estava olhando para baixo, não para cima. Enfim. Aqui só para a gente ter uma ideia de como é um sprite. Tá? Ele vai correr lá nas camadas altas e aqui as nuvens de tempestade. Agora, algumas curiosidades interessantes. O avião do coronel Osíris, logo após a noite oficial, eles mudaram o prefixo. Mudaram para PT, FEC, que voa até 2019, quando o avião se acidentou. Graças a Deus não morreu ninguém. Caiu ali na região de Campinas. Os dois F-5 da FAB ainda estão em uso, aqueles dois oficiais. Tá? Os outros eu não sei, porque não tem prefixo deles. Mas os dois F-5 estão sendo usados ainda. E o do Capitão Viriato está lá no Museu da Basilha dos Afonsos, e os outros dois, o do Capitão Rodolfo e o do Capitão Rosenberg, caíram. Um deles caiu em junho de 86, um mês depois da noite oficial. Não sei se tem alguma relação com a noite oficial, mas ele caiu. E aí as nossas conclusões. Milhares de testemunhas, tornando esse caso como um dos mais testemunhados da história da ufologia mundial. Testemunhas com vários de informação, pessoas que não têm estudo, mas também engenheiros, cientistas, militares altamente treinados, pilotos, autoridades, observaram esse fenômeno. Objetos sólidos, porque apareciam no radar, com tamanho variável, desde de 30 metros, em um dos casos, até o objeto de 1.500 metros. E o comportamento inteligente, como a gente comentou, né? Respondendo à manobra dos pilotos. E velocidade variando de estática do pairado e de repente voando a Mach 15. Não temos capacidade para isso hoje, ainda, 40 anos depois. E aí então fica a pergunta: quem são eles? Qual a sua origem? O que desejam? Por que estão aqui? Agora tem mais uma informação que eu acabei esquecendo de colocar aqui, porque é uma informação nova que eu estou começando a revelar agora. Aqui em Ponta Grossa tem um quartel chamado 11º Batalhão de Artilharia Antiaérea, aqui de Ponta Grossa. Em 1986, esse quartel ele estava na cidade de Itu, ele mudou de lá para cá. Na noite oficial dos OVNIs, um batalhão, uma unidade desse batalhão de artilharia antiaérea abriu fogo contra os OVNIs, na noite dos OVNIs. Eles dispararam contra esses objetos sem autorização. Naquela época, em 1986, já funcionava o SISW, que funciona até hoje, que é o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Ou seja, a Força Aérea gerencia toda a defesa aérea, tem os caças, tem os sistemas de radares, mas Exército e Marinha participam disso com as unidades de monitoramento e defesa aérea, incluindo os batalhões de artilharia como esse. Esse batalhão disparou sem autorização. Isso gerou um inquérito dentro da unidade,
pessoas foram punidas porque isso foi disparado sem autorização e gerou documentação que está no quartel ali até hoje. É a nossa luta, tentando liberar essa documentação. Nós da CBU, é um dos nossos trabalhos, tentar obter esses documentos que nunca foram revelados, né, pelas Forças Armadas. Aqui no cenário do livro que eu lancei agora em fevereiro, o capítulo 4 é sobre a noite oficial. Eu trago essas informações, mas eu mostro vários casos ocorridos pelo mundo, casos similares, casos com envolvimento militar e tudo. Tem alguns casos brasileiros também, pouco conhecidos, e tem vários casos internacionais analisados. E essas informações que eu trouxe, elas estão detalhadamente expostas no novo livro que saiu agora, a questão de 5 dias atrás, chamado Dossiê A Noite Oficial dos OVNIs, onde tem esses depoimentos, os relatos. Eu cito o nome das pessoas quando eu posso, quando eu tenho autorização para isso, e trago todos esses detalhes, como foi feita a investigação e tudo mais. Eles estão disponíveis na Amazon, só escrever lá no Jackson Camargo, que você encontra eles na sua casa. E aqui então os meus contatos, tá? Nosso site, o fenômeno.com.br, todos esses conteúdos a gente publica lá no portal. Temos o nosso Instagram, FenômenoBR, onde a gente também está alimentando os ufológicos toda semana. Temos o podcast Acredite, se quiser, que eu faço junto com o PH lá de Belo Horizonte, falando sobre ufologia e fatos misteriosos. E o podcast Fenômeno, que está estreando dia 19 de maio agora no Spotify, onde a gente vai trazer todas essas novidades, inclusive a Noite Oficial dos OVNIs vai inaugurar esse podcast. E aqui embaixo o meu e-mail para vocês entrarem em contato com vocês. É que nem aquele meme, né? Se você quiser entrar em contato, vocês podem entrar em contato com a gente. Na realidade, deixa eu te perguntar, houve um contato, grande contato entre esse Giselo, primeiro ou segundo grau, mas é importante que se haja uma sondagem, uma investigação sobre o quadro do quinto grau, Sim. que eu acho, que deve ter acontecido. Provavelmente E que não relatou ainda, mas vai vir agora. Sim, provavelmente aconteceu alguma coisa assim, eu acredito. Que é o objetivo dele. Sim. Nossa, tem que se mostrar. Por trás disso deve ter acontecido alguma coisa nos bastidores, inclusive o contato com, talvez, Marinha ou Carolina. Sim. A investigação, bom, apesar do lançamento dos 2 livros, ela continua. Essa semana que passou, um rapaz entrou em contato comigo. Puxa, eu entrei no seu vídeo, um vídeo de reconstituição que eu fiz, e eu vi lá a voz do meu tio falando lá no controlador de voo. Aí eu fui perguntar para ele, e ele confirmou que era ele que estava orientando o piloto lá durante a missão de interceptação, que é o sargento Nelson, que orientou o voo do Capitão Jordão. Daqueles 13 OVNIs que acompanharam o avião, foi ele que fez a orientação. Então ele já está fazendo todos os trâmites para que ele dê uma entrevista para a gente também. Então a investigação continua. Vamos ver aqui até onde a gente consegue ir com isso. É isso, meus amigos.